Cast. Boa noite pra você que tá ao vivo com a gente pelo YouTube do Terra do Mandu. Aproveita e ativa aí o sininho de notificações pra sempre que o Mandu Cast começar. O Mandu News também, que é nosso jornal diário, ou qualquer vídeo que for publicado, você fica por dentro, hein? É só colocar e ativar todas. E pode deixar que você vai receber tudo em primeira mão. E segue a gente, não deixa de seguir. Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde também, né? Todo mundo que tá juntinho com a gente aqui no Mandu Cast. E um olá pra você que nos acompanha fora do horário ao vivo, também pelos principais tocadores, Spotify, Apple, Google Podcast, entre outros. Hoje o tema tá dentro principalmente da programação do Mês das Mulheres. É poder feminino e direito da mulher. Para isso a gente vai conversar com elas, que tem muitas experiências para trocar com a gente sobre esse assunto e ao mesmo tempo tem muito que esclarecer aí das suas dúvidas. Elas são advogadas, empoderadas, estão aqui com a gente no Mandu Cast de hoje e estreando pela primeira vez em uma entrevista e um podcast, aqui a Camila, né? Camila, boa noite. Oi, gente, boa noite. Camila Dias, que é advogada da área da família, né, e sucessões. Isso. E a Isabelle. A Isabelle Pellegrini, boa noite. Já nos deu entrevista aqui pro Terra do Mandu, mas no podcast é a primeira vez, né? Sim, sim. Que bacana, as duas juntas estreantes. Boa noite, bem-vindas. E eu quero que vocês comecem primeiro apresentando um pouquinho de como vocês duas, né, são hoje advogadas. Como que vocês entraram nessa profissão? O que vocês têm para compartilhar com a gente de experiência pessoal? Quer começar? Bom, eu me chamo Camila, sou advogada de família aqui na cidade de Pouso Alegre. Eu comecei no direito, eu não tenho uma história muito significativa, mas como eu já tinha te informado, né, eu comecei me formei em 2014, sou advogada desde 2014 e fui trabalhar no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, como estagiária de pós-graduação. E depois eu tinha resolvido que eu queria fazer concurso, saí, fui estudar. E quando eu achei que eu não tinha mais nada no direito, assim, já tinha pensado em desistir do direito, eu voltei a advogar e me reencontrei com a advocacia. Eu tinha comentado com você, né, que eu sempre tive chefes homens, né, e eu sempre achei que o direito era um ambiente masculino. E aquilo me privava de achar que eu poderia ser uma advogada bem-sucedida, que eu poderia ser uma advogada... Você falou até que tinha o intuito de licença, de ajudar as pessoas mesmo, né, com a sua profissão. Exatamente. Eu achava que a advocacia não poderia ser algo humanizado, que a gente tinha que ser aquela pessoa mais séria, né? Transmite, a gente estava até conversando, né? Algo até um pouco mais masculino. E então eu tive uma chefe, mulher, uma promotora, que me deu uma oportunidade e ela me incentivou. Ela disse que eu era muito boa e que eu podia seguir no direito, que ia dar tudo certo. Quem era ela? É a doutora... Nossa, Tereza. Aí. Só para situar, é a promotora, né, do Ministério Público. Ela é promotora, hoje ela é aposentada, a doutora Tereza Cristina, e ela me deu muita força, me empoderou e falou que eu podia seguir, que eu escrevia bem e que eu ia dar certo no direito. Mas o que eu achei legal quando você estava contando um pouquinho dessa história, era você falando que foi ela que te deu a visão do lugar da mulher dentro dessa área, né? Dentro do judiciário. E igual você falou, o mundo que antes você enxergava como masculino, mas você também viu o outro lado, ela como exemplo de empoderamento. E aí eu falei assim, gente, é uma mulher. Então, assim, ela está num cargo de poder, né? Então, eu posso chegar lá também. E aí eu voltei a advogar, fui fazer psicologia paralelamente, e dentro da psicologia eu vi que eu gostava da área de família, né? Então, eu queria atuar dentro do direito com algo humanizado, né? Que eu pudesse ser empática e aí cruzando a vontade e o que tinha disponível, eu vi que o direito de família era algo que eu pudesse humanizar mesmo, né? E achei assim que eu tô no caminho, tem dado tudo certo e acredito que tenho feito assim uma diferença, tenho trazido uma advocacia mais humana, mais empática mesmo. Então pode-se dizer que você é outra Camila hoje. Com certeza, com certeza. E quem é a Isabelle por trás da profissão?
Bom, eu sou Isabelle Pellegrini, sou advogada formada há 5 anos. Eu também não tenho uma grande história por trás, né, da opção por fazer direito. Mas eu tive incentivo em casa, né? Meu pai é advogado, né? E muito por influência dele também acabei entrando na faculdade. Mas logo no primeiro ano da faculdade, eu já encontrei um grupo de pessoas que eu já me identifiquei muito e nós começamos ali a construir uma militância dentro da faculdade, né? Que eu acho que foi o que me sustentou, né? Ali no direito mesmo. Porque eu tinha outras vontades, né? E eu não tinha vontade de fazer direito, mas eu me encontrei com aquelas pessoas, né? Alguns professores que eu levo para a vida, né? Que é o Quadros, que foi professor da pós-graduação lá na Faculdade de Direito, que foi um pai para mim, né? Fiz iniciação científica pelos 5 anos. Queria seguir carreira acadêmica, né? Junto com a minha militância, mas acabou que, por muitos acontecimentos, né, os planos não são, às vezes, como a gente quer, né? E acabei que comecei a advogar, né? E eu sempre pensei assim, né, Camila? Eu fico tão à vontade perto da Camila, porque a gente é muito alinhada, assim, no propósito da advocacia, né? Porque é uma profissão que a gente precisa viver dela, né? Mas a gente também precisa fazer algum tipo de transformação através da nossa profissão, né? Então, eu trabalho também com meu irmão, que é advogado, e desde o começo da faculdade eu trabalho com ele e nós atuamos na área trabalhista, que é advogando apenas para trabalhadores, né? Que a gente entende que a gente se identifica mais com isso e às vezes eu brinco, né? Que as ações trabalhistas nada mais são do que redistribuição de renda, né? Então, é muito gratificante a advocacia nesse sentido. E durante um período, eu me posicionei como advogada especificamente para mulheres na área de família. Aí, só para a gente entrar em um outro âmbito, é onde você achou a sua causa, além de militante, né? Para quem não sabe, a Isabelle faz parte do coletivo Florescer, que é um coletivo, um grupo de mulheres, só de mulheres, né? Aqui em Pouso Alegre, que luta por vários direitos femininos, né? Sim. E nessa área, você acabou entrando como voluntária no CIAMPAR, no Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre Região, que atende as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Exatamente. Aí foi nessa época, então? Foi nessa época que eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas por muitos outros motivos, acabou que eu decidi trabalhar nessa área mais na parte voluntária do que no meu próprio trabalho remunerado, né? Eu entendi que seria mais eficiente essa minha ajuda, né, para as mulheres. E aí, então, fiquei como voluntária, se eu não me engano, por 2 anos no CIAMPAR, fazendo essa assessoria jurídica para as mulheres. Aí tive que me afastar, porque acabei me envolvendo em outros projetos, que é a Casa Bem Viver, né? Que é um projeto, já vou rapidinho fazer só uma propaganda dele, que é um grupo de pessoas voluntárias, né, que estão dispostas a construir relações mais voltadas para as interações comunitárias, né, para a gente promover esse senso de comunidade mesmo, que às vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo, que é cada um na sua casa, cada um, né, no seu trabalho, e depois assiste televisão, fica no celular. Então, a nossa ideia é promover, né, essa interação social com a comunidade. E aí, a gente tem uma casa no Vergane, né, que é onde vai ser o local. Que ainda vai ser inaugurado em abril. Que a gente vai promover as atividades, que ainda vai ser inaugurado. E aí, agora, eu estou envolvida nesse projeto também, que vai apoiar mulheres em situação de violência. Então, você está saindo de um projeto, mas indo para outro. Exatamente. Agora, para a gente falar um pouquinho do mundo feminino, queria que vocês falassem na área do direito, né? A Camila já deu o exemplo de que dentro da profissão ela via que era um mundo mais masculino, né? Se sentia um pouco de lado, mas hoje se encontrou, graças a Deus. O que vocês veem na situação que vocês atendem no dia a dia? Tem algum caso específico que vocês viram assim? Nossa, mas é impensável do direito feminino sendo lesado, mesmo com as leis que protegem, que deveriam acolher, né? Vocês têm algum caso específico, você na área do trabalho, né? Você na área do direito da família? Até para a gente falar um pouquinho sobre quais são as situações comuns em que as mulheres procuram ajuda em cada uma dessas áreas.
Bom, eu percebo muito que eu tenho recebido muitas demandas, na verdade, com relação à saúde mental, né? De trabalhadoras que têm a saúde mental prejudicada em razão do trabalho, ou mulheres que já têm a saúde mental de alguma forma comprometida e há um agravamento em razão do trabalho, né? E como que o trabalho agrava essas doenças ou acarreta, né, essa doença nessas mulheres? É o próprio local de trabalho, muitas das vezes físico, né? É um ambiente que se torna hostil, né? Porque muitas trabalham fazendo movimentos repetitivos, né? E aquilo vai gerando uma ansiedade, né? A cobrança de líderes, né? Por produção. Então, a gente tem um cenário assim, bastante grave com relação a assédio moral também, né? Mulheres, inclusive, que ocupam cargos maiores, né? Dentro de empresas, que são assediadas moralmente, né? E sem contar do assédio sexual que muitas delas sofrem. Né? Aqui em Pouso Alegre mesmo, você falou que grandes empresas, sim, né? Sim. Isso é muito comum, infelizmente, né? Aqui em Pouso Alegre, porque a gente tem muita indústria aqui, então a gente percebe que isso acontece. Eu não tenho números, né? Para dizer, mas é o que eu percebo dentro das demandas que eu recebo lá no escritório. O que você recomenda para uma mulher que passa por uma situação como essa? Seja um assédio moral, um assédio sexual, né? Ou perceber que o formato em que o trabalho que ela tem sido exigido acaba prejudicando a saúde mental dela até de outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. A primeira coisa que uma mulher que sofre um assédio dentro de uma empresa, o que ela deve fazer? Seja um assédio de um colega de trabalho ou de um superior, é que ela procure alguém de confiança da empresa dela, pode ser o RH ou um outro superior, para que ela possa reportar essa situação que ela está sofrendo e que, de alguma forma, a empresa possa possibilitar ali um afastamento, né, do agressor e da vítima dentro da empresa para que ela fique segura e tomar as devidas providências que a empresa entender. Se, porventura, a empresa não resolver esse problema, ou independente disso, a mulher também pode recorrer à rescisão indireta, que é uma forma de entrar na justiça dando uma justa causa na empresa, né? Vamos dizer assim. Ela entra com processo para que o contrato dela seja rescindido e ela não perde nenhum dos direitos dela. É como se ela tivesse sido mandada embora. Aí essa também é uma possibilidade para que ela rompa com esse assédio que ela está sofrendo. Até porque, se o assédio vier, dependendo do local, né, de cargos de alto escalão, a pessoa não sendo mandada embora, pode estar fazendo isso com outros funcionários, tudo, e ela não conseguindo sair dessa situação, ela pode recorrer à justiça. Sim, pode. Agora, quando o problema sistemática envolve o dia a dia da mulher em casa, quais são as situações mais comuns? O que eu tenho visto é uma dificuldade muito grande de assessoria jurídica mesmo para a mulher que está em uma situação, por exemplo, de violência doméstica. Porque muitas vezes ela é dependente do agressor, né? Então, às vezes ela não tem condições de procurar um advogado particular, mas aqui em Pouso Alegre a gente tem a Defensoria Pública, nós temos os escritórios modelos das faculdades de Direito, né? Que prestam atendimento gratuito. Que prestam atendimento gratuito. É um pouco mais difícil e demorado, né? Eu estava conversando com uma colega que deveria ter algo mais acessível, mais rápido, né? É que você fala pela fila de espera ser muito grande. Pela fila de espera. É muita demanda para pouco atendimento. Isso. E às vezes o atendimento também ele é demorado. Às vezes você vai ser atendido pelo estagiário, né? Uhum. Então eu vejo essa dificuldade, a primeira dificuldade, que é o acesso ao judiciário, né? Então aí você às vezes a pessoa já não entra com uma ação, não vai procurar auxílio, já por não ter condições ou não saber que existe uma possibilidade, que é a defensoria e esses escritórios. E aí também tem o CIAMPAR, né? Que ele presta uma assessoria jurídica, não entra com a ação para a mulher, mas presta uma assessoria jurídica inicial, do tipo... Vai mostrar o que ela pode fazer. Exato. Você vai fazer o boletim de ocorrência, você vai pedir uma medida protetiva, depois você vai procurar a Defensoria Pública para você fazer o pedido do seu divórcio, o pedido da sua dissolução de união estável, a pensão para os filhos. Então... esse é um dos primeiros problemas que eu vejo para a mulher, que a mulher enfrenta
quando ela tem né, está em uma situação de violência. E também a demora do judiciário, né? Que é um grande problema. A gente que lida com isso sabe, e assim, é penoso. Então, às vezes, você está com uma situação onde a pessoa te procura, né? E a pessoa não tem como sobreviver, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem pais, ou pessoas que possam ali ajudá-la a suportar alguns meses até que ela consiga o seu direito de pensão alimentícia para ex-cônjuge, né? E para os filhos. Então, a demora do judiciário é um dos problemas também que eu vejo. Mas isso mais no caso de um divórcio, numa separação, ou mesmo no caso mais grave em que a violência está ali, real? Que há essa morosidade judiciária. Em todos os casos. O judiciário, ele é moroso. Ele é moroso. E quando você está na frente de uma vítima, né? E você fala para ela, olha, pode demorar alguns dias para a gente conseguir algo, isso é devastador para a pessoa, né? Porque você tem a lei, mas não é algo, às vezes, efetivo, né? E até para você dar essa notícia para ela. Sim, sim. E muitas mulheres acabam desistindo por conta disso, porque não tem condições, não tem como suportar, às vezes, dias, né? Porque vai ficar sem o seu alimento, vai ficar sem o alimento do seu filho, né? E o homem, às vezes, sabe disso e usa disso. Ele sai de casa, ele para de dar o dinheiro, né? Ele não manda o dinheiro nem para as coisas básicas. E aí a mulher se vê sem esse amparo, né? Então, assim, tem a Defensoria Pública para procurar, tem esses escritórios modelos, né? Os direitos estão resguardados, né? Em alguns casos a gente consegue consegue uma medida mais rápida, uma pensão mais rápida, né? Mas pode demorar. Então, eu acho que esse é um grande problema também. Apesar de ser um problema, que mensagem que você deixa para essas mulheres? Porque é importante também a gente deixar claro aqui para elas não desistirem. Principalmente se está numa situação de violência, de abandono também, né? Às vezes de crianças envolvidas. Sim. Esse tempo atrás eu atendi uma mulher e ela falou assim, Camila, se eu tivesse te procurado antes, eu já tinha saído dessa situação. Primeiro, eu achava que eu ia perder todos os meus direitos se eu saísse de casa. Nesse caso, ela tinha uma pessoa para auxiliá-la, né? Eu já tinha saído, eu suportei tantos anos e eu tenho esse direito, né? Então, ela não sabia que sequer ela tinha direito à partilha de bens, à pensão alimentícia. Muitas vezes a mulher, né, não sabe que tem direito à sua pensão para os filhos, né? E então, assim, o meu recado se você estiver em uma situação de violência, né, ou em um relacionamento que já acabou e você viu que acabou, né, não suporte mais aquilo e toma a iniciativa, a primeira iniciativa, nem que seja procurar um auxílio jurídico ou ir até a delegacia, né, e conversar com alguém, tem o CIAMPAR, né, tomar alguma atitude para sair dessa situação, ver o que pode ser feito, né, porque a lei está aí, então tem a garantia. Tem esses problemas, né? Mas não são todos os casos, né? A gente tem casos que são mais rápidos, né? Então, assim, só não pode suportar essa situação, né? Tem que tomar essa atitude, a primeira atitude, que eu acho que é a principal, né? Agora, quando a gente fala, às vezes, dessas situações, né, que englobam, seja o assédio, seja a violência doméstica, eu acho que o que elas acabam atingindo muito é principalmente a autoestima, né, da própria pessoa, a visão dela como alguém que merece cuidado, que merece carinho, que tem oportunidades, que merece ser feliz. E garanto que no coletivo vocês veem muito dessas situações, né, de ter que ajudar a pessoa a entender o próprio poder, até de mudança. Sim. O coletivo completa 10 anos esse ano, né? O coletivo nasceu literalmente dentro do meu quarto, com uma reunião de algumas amigas e colegas da faculdade. Decidimos ali, então, reunir as nossas forças e criar o coletivo Florescer. E ao longo de todos esses anos, nós promovemos muitas rodas de conversa, muitos momentos em que a gente pôde se ajudar,
né? Mulheres que estavam em situações de relacionamentos abusivos, né? Muitas das vezes com a autoestima minada por aquele companheiro agressor, né? Então, a gente teve a oportunidade de resgatar a autoestima de muitas mulheres através dessas atividades, né? Nós fazíamos, inclusive, em parceria com o SESC, muitos cine-sescs, né? Que eram, a gente passava o filme, depois abria para um debate, né? Então, a gente fazia essas atividades. Fizemos atividades em parceria com o Ciampar, que também foram, assim, divisores de águas, né? Foram momentos muito importantes. Mas também a gente entende que, para além disso, né, a gente precisa se auto-organizar para entender melhor esses problemas que a gente vive, né, que é a quebra do ciclo da violência, né, como a Camila falou, né, sair desse ciclo de violência. Talvez essa mulher precise de órgãos de proteção e de espaços em que ela possa conversar com outras pessoas para que ela possa tomar a decisão de romper com o ciclo de violência. Porque romper com o ciclo de violência é um passo, assim, doloroso, né? Então, assim, tanto que a gente fala que mulheres que saíram de relacionamentos abusivos são sobreviventes, né? Elas são sobreviventes por ter passado por aquilo e retomado a vida de outra forma, né? Perceber a vida de outra forma. Então, é muito importante que a gente tenha órgãos de proteção, que a gente tenha políticas públicas que deem toda uma sustentação para essas mulheres, inclusive para as que optaram por seguir com boletim de ocorrência, com processo judicial, para que ela suporte esse processo. Porque aguentar um processo de divórcio litigioso não é fácil, ele pode se arrastar por muitos anos. Então, imagine que você tem uma ferida, né? Que é esse relacionamento que você viveu por muitos anos de forma abusiva. E aí você vai romper, e aí tem um processo judicial acontecendo. E ao longo desse tempo todo, muitas vezes essa ferida vai ser tocada. Vai ser quando a advogada liga, às vezes ela até esqueceu do processo. Mas a advogada liga para dar uma notícia do processo, vai mexer naquela ferida. Então, o litigioso, assim, até para entender, quando a pessoa do outro lado não concorda. É quando não há consenso entre as partes, né? Que tem a disputa ou por um bem, ou pela guarda de uma criança, né? Ou até pelo regime de convivência. Então, essa mulher precisa de um suporte, inclusive, psicológico, né? Por isso que a gente entende que a política pública ela tem que ser interdisciplinar. Precisa ser uma rede que funcione e que dê suporte a essas mulheres. Quando elas precisam da Defensoria Pública, por exemplo, a Defensoria Pública é um órgão, assim, excepcional. Eu acho lindo a Defensoria Pública, de verdade. É um órgão, assim, de muito respeito, mas é um órgão muito sobrecarregado, né? Falta muito recurso para que eles consigam aproveitar da potência que é o órgão, né, da Defensoria Pública. Então, quando essas mulheres acessam a Defensoria Pública, às vezes elas não têm uma escuta ativa, que é como, por exemplo, contratar a doutora Camila, né, que ela vai fazer um acolhimento. Às vezes é só uma questão técnica ali e ela não vai ter esse suporte. Não porque a Defensoria Pública é um órgão insensível, não é isso, é porque não dá tempo, né? É realmente porque não dá tempo eles fazerem isso. Então, eu entendo que quando a gente tem uma política pública efetiva, a gente consegue dar suporte para essas mulheres, né? Você vai ter um acesso a uma psicóloga para te acompanhar, uma assistente social para entender qual que é até sair a decisão dos alimentos provisórios, por exemplo, que às vezes demora, mesmo sendo provisório, o que ela está precisando? Né? A política pública tem que atender ela. Ela tem para onde ir? Existem as casas-abrigos, né? Que existem muito antes da Lei Maria da Penha. Que aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem uma... Oi? A mais perto é em Poços. E a gente não tem uma casa-abrigo. E quando tem uma demanda, é um corre-corre. Porque aonde que a gente vai colocar essa mulher? Então, qual que é o órgão de proteção nesse caso? Seria o CREAS, né? Então, o CREAS tem que
procurar ali de alguma forma, atender essa mulher e levar ela para um local seguro para que ela talvez pernoite, né? Que ela tenha uma estadia provisória em um local seguro. Mas já existem políticas públicas federais que tratam das casas-abrigo, né? Tanto que a delegacia, as DEANs, né? Que é a Delegacia das Mulheres, e as casas-abrigo são da década de 70. Elas são muito anteriores à Lei Maria da Penha. Tanto que a Lei Maria da Penha ela veio para poder melhorar as delegacias e as casas-abrigo, né? Nossa, eu estou falando muito, né? Mas é uma coisa que, assim, tá no papel, pensa bem, há 50 anos e que a gente não vê aqui tão fácil, né? A questão da casa-abrigo para ter o acolhimento dessa mulher, infelizmente, Sim. que está nesse ciclo de violência. Uhum. Agora, da questão, por exemplo, da família. Você comentou dos direitos que a mulher que está sofrendo violência também vai ter. Ela vai ter um amparo, entre aspas, assim, a gente pode falar o econômico, né? A questão da partilha, tudo. Agora, e quando a pessoa está numa situação em que ela, graças a Deus, não enfrenta violência doméstica em casa, mas ela tem, né, quer resguardar alguns direitos até para poder fazer o divórcio, que a gente sabe que é muito comum, né, hoje em dia, as pessoas tentarem, seja por parte do cartório, né, eu não sei qual que é a diferença entre separação e divórcio, que a gente sabe que tem aquele que o pessoal pode fazer no cartório, ou os que são necessários ir até a justiça. O que a pessoa tem direito nesses casos? Entendi. Bom, inicialmente, quando você termina uma relação, né, o que eu aconselho é que nunca faça isso só informalmente, né? Os chamados acordos de boca. De boca, Né? Então, a gente procura sempre falar muito sobre isso para a pessoa regularizar a situação, porque hoje você está terminando e está tudo bem. Amanhã, nunca se sabe. Né? Dizem que a gente conhece as pessoas no término. Então, quando você é casado, né, no papel, você pode, e não tem filhos, você pode fazer o divórcio diretamente no cartório. Mas se tem filhos, não tem outra forma, tem que ser judicial. E existe duas formas de fazer o divórcio, consensual e o litigioso. Consensual é quando as partes estão de acordo com relação ao término, à partilha dos bens que constituíram juntos, com relação à guarda dos filhos, a convivência, né, do genitor ou da genitora com os filhos e a pensão alimentícia. E quando as partes não estão de acordo, a gente vai para o litigioso, que é, né, o que a Isabelle falou. A briga judicial. A briga judicial que demora. Né? Hoje a gente tem uma informação de que, em média, um processo dura mais ou menos 4 anos, né? Podendo durar mais. Se você tiver sorte, vai ser menos. E a pessoa está querendo separar já porque não quer ficar junto. E então, quando uma pessoa toma essa decisão, fazer tudo certinho, regularizar, né? Então, no divórcio, né, as partes, elas fazem a partilha do que constituíram juntos, né, no casamento. Vai depender muito do regime de bens, né? Hoje, o regime, quando a gente não escolhe um outro tipo de regime de bens, né? Nós temos separação obrigatória, separação total, comunhão parcial, comunhão universal e a participação final dos aquestos que a gente nunca viu na vida. É só o Luciano Huck. Eu nunca vi e nem sei te explicar. Eu acho que o Luciano Huck... Como que chama a mulher dele? Angélica. Angélica. Eu acho que eles são casados nesse... Qual é o termo? Participação final dos aquestos. Aquestos, eu não sei o que é. Quando não há escolha de regime de bens, a lei impõe o regime da comunhão parcial de bens. O que é isso? Casei, o que eu tinha antes não partilha. O que eu construí a partir de agora vai dividir. Juntos, né? Isso. Construíram juntos, construiu juntos. Mas às vezes, por exemplo, a mulher, às vezes, não contribui financeiramente, ela contribui de outras formas. Às vezes, criando os filhos, cuidando de casa. E isso é um trabalho. Né? Capital invisível, né? Desvalorizado, mas a lei protege essa mulher. Porque ela vai partilhar, mesmo que esteja um bem, esteja só no nome do marido, ou só tenha usado o dinheiro dele, a mulher vai ter direito a partir desse bem. Que até para ele conseguir trabalhar, ela fez todo o suporte por trás disso, né? Exatamente. Então, tudo que construiu na constância do casamento e da união estável, então, tudo isso que eu estou falando vale para a união estável, pessoal. E
ela vai ter essa partilha desses bens e das dívidas também. Inclusive, FGTS, viu, gente? Fica a dica. Agora, você estava conversando antes comigo que às vezes a pessoa acha que esses direitos são só para quem casou no papel, vamos dizer assim. Até estava brincando contigo, perguntando antes, né, que a gente escutava falar anos atrás da lei do concubinato, que é o que você falou que já nem existe mais. A pessoa só mora junto, a partir de quanto tempo ela teria direitos? Não existe uma previsão de tempo, né? Eu estava te explicando, a união estável, não necessariamente, às vezes, é coabitação, você morar junto, né? Porque às vezes a pessoa acha que união estável é quando aquele você exerce papel. o acordo, né? Se tiver o contratinho, é um início de prova, né? Mas se não tiver, muita gente vive assim, né? Sem um contrato, sem nada, só junta, né? Mora junto, cria filho, né? Então, o que é uma união estável? É você ter esse ânimo de constituir família, né? Uma relação duradoura, contínua. Não pode ser aquele casal também que é 30 dias na casa juntos, depois 30 dias separado, né? Então, isso tudo vale para a união estável. E abrindo um adendo, como é que a gente prova uma união estável? Por meio de fotos juntos, documentos que comprovem que o casal, né, o marido e a mulher, o convivente e a convivente tinham ali a mesma residência, vale até conta de streaming, Netflix, está no nosso, sabe? Compartilha. Todas as provas nesse sentido, de que comprovam que aquelas pessoas estavam juntos naquele tempo. Testemunhas, né? Então, as pessoas ajudam muito. Sim. As testemunhas sabem que aquele casal vive ali como um casal, casados, né? As pessoas nem sabem que não tem um papel. Às vezes até imaginam que tem um papel, né? Então, esse é um dos direitos, né? Que seria a partilha de bens, né? Outro direito. Então, às vezes, a mulher, ela passou ali anos cuidando dos filhos, ela deixou a carreira dela de lado, né? Ela ou parou de trabalhar. Então, às vezes, essa mulher ela já está ali com 45, 50 anos. Para ela se inserir novamente no mercado de trabalho, pode levar um tempo, né? Pode ser um pouco mais dificultoso. Ou, se inserida no mercado de trabalho, talvez ela consiga algo que é estereotipado para a mulher, né? Que é a mulher, ela tem ainda nossa sociedade é muito desigual. Né? Então, às vezes, a mulher ela vai conseguir um emprego ali de cuidados, né? Cuidados com a casa, cuidado com outras crianças, né? E então essa mulher que passou muito tempo longe do mercado de trabalho, ela tem direito a uma pensão alimentícia, né? Então, às vezes a pessoa não sabe disso. Né? Ela acha que é só para os filhos. Ela acha que é só para os filhos. Então, ela tem direito a pensão para ela ter dignidade, para ela sobreviver a também esse processo de divórcio. A gente fala hoje também sobre alimentos compensatórios, que é até partilhar esses bens, né? Às vezes o casal tem muita coisa, e até que faça essa partilha, para aquela mulher e os filhos não viverem numa situação de uma queda muito brusca na condição de vida, ela pode ter direito a alimentos compensatórios, né? Que é diferente da pensão alimentícia. Então, além da pensão alimentícia, pode vir esses alimentos compensatórios. O que caracteriza alimentos compensatórios? Até sair a partilha de bens, às vezes o casal tem muitos bens, mas até que seja partilhado, podendo demorar muito o processo, a mulher ela pode ficar privada desses bens. Então, às vezes eles têm imóveis, recebem aluguéis desses imóveis e fica tudo na administração do homem. Então, vem esses alimentos compensatórios para dar para compensar a condição de vida, a restrição e a condição de vida que aquela mulher tinha e estava acostumada. Então, seria um valor em dinheiro? Sim, né? No caso, uma pensão pode ser em dinheiro, por transferência e tudo mais. Sim, em dinheiro. Não acesso aos bens que estão lá ainda sendo negociados, né, judicialmente. E também a mulher teria direito... Então, ali no caso dos filhos, né? A gente sempre faz a instituição ali a regulamentação da guarda, né? Hoje, a regra é que a guarda é compartilhada,
né? Antigamente se falava muito em guarda unilateral e, né, hoje a gente fala em regra, a regra é guarda compartilhada. O que é isso? Todo mundo acha que vai dividir a criança no meio e vai ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Guarda compartilhada não é isso. A guarda compartilhada, a gente diz que é os direitos e deveres relativos às crianças que são compartilhados. Não necessariamente a guarda física da criança. Não há criança. Né? E a criança, ela vai ter direito de convivência, né? Hoje a gente não fala mais em visita, direito de visita. A gente fala em direito de convivência com o outro genitor que não está na guarda física da criança. Então, qual que é o grande costume? As crianças permanecem morando com a mãe e o pai, a gente estabelece um regime de convivência para o pai, que vai passar a ver aqueles filhos uma vez durante a semana e uma vez no fim de semana, ou de 15 em 15 dias. Vai depender muito. Às vezes, depender do juiz também. Vai depender do juiz, da vontade daquele pai, né? Hoje eu atendi um caso que eu falei para a mãe, infelizmente não dá para obrigar o pai a ver o filho, né? O pai não queria. Não queria nos dias que ela queria. Ah, tá. Né? Mas tem casos que o pai não quer. Mas tem casos também, eu não sou a advogada só de mulheres, né? Então, eu recebo muitos homens também. Então, tem casos que o pai quer ver e a mãe também não quer deixar. Então, é muito complexa o direito de família, né? Por isso que eu fui fazer psicologia. Para poder entender. Um dia eu vou terminar o curso, porque realmente a gente precisa ter um olhar mais humano para essas situações. E temos a participação de Uiratã Eduardo Andrade. Olá, boa noite. Obrigado, viu, pela presença das nossas doutoras. Vamos começar aqui a interação com o nosso chat no YouTube. A gente tem algumas perguntas. Vou filtrar todas aqui, mas eu já vou dar uma boa noite aqui pro... Me corrigem se eu estiver errado. Eliezer Pellegrini, é assim que pronuncia? Mandou palminha aqui, seja muito bem-vindo. Quem é? Meu irmão. Advogado também. Acho que você falou que trabalha contigo. Tá vendo? Foi aqui que você estava falando dele. Boa noite também pro Cauã Davi, que falou que amanhã é sextou. Sextou, Cauã. Nunca é tarde pra lembrar. Tá chegando mais o jogo de pousão, né, também. Boa noite pra Tatiane Beraldo, que tá elogiando aqui a doutora Camila, falando que ela é uma excelente profissional. Obrigada. Muito competente e humana. O Marcos Vilas Boas também deixou um recadinho falando que a vida só chega através da mulher. Honrar a mulher é divino, todo respeito e bênçãos a todos vocês. Obrigada pela participação aí. E a gente tem que valorizar também as mulheres que optam por não levar a vida, viu, gente? É só um adendozinho aí que não é só as mulheres que gestam filhos que são veneráveis, não. Todas, viu? Mas não é uma crítica, não. É só um adendo. E as por não ter. É lógico, não é uma crítica, não, viu, Marcos? Escolhas. É só um adendo. Fazer uma militância. É que ele só tá colocando todas elas juntas aí no balaio pra você. Que eu escutei um debate muito rico sobre isso, posso até comentar mais à frente. A Lívia Macedo também tá por aqui, ela tá dando boa noite. A Lívia também de coletivo. Sim, aí, ó. super militante, representante também, né? Falando ótimo debate. Ela queria saber da Isabelle quais são as principais demandas das mulheres aqui em Pouso Alegre em termos de políticas públicas. Então, a gente já aproveita a pergunta da Lívia. Isso. Juntos os coletivos estão com abaixo assinado para reativar o conselho do qual você já fez parte, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, o que englobam aí as políticas públicas para as mulheres? Juntando a pergunta aí da Lívia. Bom, o conselho em Pouso Alegre foi criado em 2005, né? Não foi criado há pouco tempo, né? Já tem uma história aí. E eu fui conselheira no ano de 2015, que houve a conferência, até a gente teve a presença da filósofa Djamila Ribeiro, né, que hoje é muito famosa, que palestrou nessa conferência. Foi um momento muito importante, foi um marco mesmo na história do Conselho. Nós iniciamos as atividades, né, para começar a discutir quais seriam as políticas públicas que deveriam ser implementadas, né? Iniciar uma pesquisa, mas aí nós tivemos a dissolução desse conselho em 2017, com a extinção da Secretaria Municipal, né, dos Direitos Humanos e das Mulheres, que foi englobada pela Secretaria de Políticas Sociais. Então,
por isso e ele continua desativado até hoje, por isso que a gente pede a reativação do 5 anos conselho. para 6 anos já, completando agora, né? Sim, 2023. sim. E é muito simples reativar o conselho, né? Digo que é simples porque basta uma canetada mesmo. E tanto que no próprio abaixo-assinado, a gente se compromete a auxiliar na construção da própria conferência, que é um evento que tem que ser feito para eleger o conselho, né? Até como que as pessoas podem ter acesso a esse abaixo-assinado, ler o conteúdo? Então, o abaixo-assinado está disponível no Instagram da Casa Bem Viver. É Casa Bem Viver PA. O Instagram tá na biografia, o link você pode acessar. E lá, antes de você assinar, você pode ler o teor do abaixo-assinado. Lá a gente coloca a justificativa, né? E a importância da reativação do conselho, né? E respondendo a pergunta da Lívia, as pautas das mulheres, elas são todas, vamos dizer assim, porque a gente tem muita demanda por transporte, mobilidade urbana, né? Até tem um caso muito recente, que é lá do Vergani, a Lívia, inclusive, faz parte desse movimento, que era que não tinha transporte para as crianças do bairro. Que foi matéria aqui do Terra do Mandu, e depois o transporte foi até o bairro. Exatamente. Né? E aí foi uma conquista da luta das mães do bairro, que se mobilizaram por 1 ano, fazendo muitas assembleias através da associação de bairro, né? Fazendo reuniões com o executivo, com o legislativo, e aí conseguiram esse transporte, né, para as crianças, e agora as crianças vão seguras para a escola, né? No ônibus adequado, com monitoras e tudo mais. Então, isso foi fruto de uma luta, né? Essa conquista foi fruto de uma luta dessas mães. Então, os espaços que a gente já construiu discutindo com a comunidade, né? Através do Coletivo Florescer, por exemplo, a gente identifica que as mulheres estão muito preocupadas com o transporte, com o lazer. Por quê? Porque está diretamente relacionado aos filhos delas. Elas estão preocupadas com se tem uma quadra no bairro que vai atender essas crianças, se vai ter um parquinho para elas levarem no final de semana, se tem quebra-mola na avenida do bairro, porque os carros vêm passando com tudo e as crianças correm risco. Então, as mulheres estão preocupadas com todas as pautas, né? É de interesse das mulheres. Segurança pública, por exemplo. Iluminação no bairro. Nós, mulheres, somos as maiores vítimas de assédio sexual. Uma das coisas que integra na política pública de enfrentamento às violências por exemplo, iluminação pública, né? Um lugar que é bem iluminado, você se sente muito mais segura de andar. Até o comandante da Polícia Militar, né, o Tenente Coronel Célio, falou isso numa entrevista aqui. Inclusive, eu assisti esse trecho. Liga, né? Exatamente, a gente se sente muito mais segura. Então, a política pública, ela atravessa assim, a vida das mulheres em muitos sentidos, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de enfrentamento à violência, só um parêntese, que eu acho muito curioso, que chega no mês da mulher, todo mundo quer falar de violência contra a mulher, né? Mas por quê? Né? Não existem outras pautas. A violência contra a mulher é muito importante, a gente precisa levar esse debate muito a sério. Mas existem tantas outras pautas que a gente tem que levantar e tem que discutir, não só a questão da violência contra a mulher, né? Que é a violência doméstica, a violência de gênero, enfim. Aí, dando o exemplo da saúde, por exemplo, quando se questiona, às vezes, o direito à mamografia, que daí é um outro mês, normalmente é Outubro Rosa, aí tem aqueles mutirões. Eu vi outro dia uma mulher falando, eu estou há meses na fila tentando obter o exame, e isso que eu identifiquei no autoexame um caroço e não consigo. O conselho, ele teria o poder de dar voz a essas reclamações que partem de áreas femininas também no âmbito da saúde, por exemplo, ou tantos outros setores da sociedade, para tentar resolver esses problemas, né? Não que o conselho resolva, mas é igual você falou, ele intermedia os poderes executivo, legislativo e instituições, né? Ele tenta mostrar, expor o problema para tentar achar uma solução. Para que as pessoas entendam, o conselho, ele é constituído de forma paritária, entre números iguais de vagas para pessoas indicadas pelo governo
e de pessoas da sociedade civil. Então, quando tem a eleição, lá na conferência, a gente vai eleger a sociedade civil. Então, qualquer pessoa pode se candidatar para ser uma conselheira e representar a sociedade civil. E qual que é o papel, então, do conselho? O papel do conselho é trazer a demanda da sociedade para uma discussão e apresentar para o poder público a política pública que pode atender aquela demanda, né? Além disso, qual que é o papel também do conselho? Fiscalizar se a política pública está sendo efetivada, o que pode ser melhorado nessa política pública, né? Pode opinar quais seriam os meios. Também um papel muito importante do conselho é manter a rede unida, né? O que é a rede de enfrentamento à violência? Não é só a delegacia, né? É a Polícia Civil, a Polícia Militar, que a gente tem a Patrulha da Violência Doméstica, é o CREAS, são os CRAS, é o Ministério Público, é o Judiciário, é o Legislativo, é o Executivo. Então, a gente precisa... É a sociedade civil também, que existem organizações, associações também, né? Como, por exemplo, o CIAMPAR, né? Então, assim, toda essa rede, ela precisa se comunicar para que a política pública seja efetiva, porque não adianta o CIAMPAR prestar um serviço de qualidade para aquela mulher, informando ela o que ela deve fazer para romper aquele ciclo de violência, mas se ela chega na delegacia e ela não consegue registrar um boletim de ocorrência, ela não consegue uma medida protetiva. Então, assim, a gente precisa se comunicar. E a gente se comunicando, a rede vai fluindo. Exatamente. E né? como que vocês pretendem desenvolver isso? Por exemplo, só para a gente situar, o abaixo-assinado nesse momento, vou mostrar aqui, viu, Iratã, na câmera, tem 230 assinaturas já, de 300 que o grupo pretende conseguir. Tendo esse mínimo de 300 ou até se tiver mais, qual é o próximo passo? Então, a nossa ideia é coletar as assinaturas físicas, né? Que nós estamos coletando as físicas também, e as virtuais, e vamos entregar para a secretária da Secretaria de Políticas Sociais, que ela se chama Marcela. Quem quiser assinar o papel, né? Vamos dizer assim, do abaixo-assinado. É só procurar, mandar um direct lá na Casa Bem Viver ou no meu Instagram, que a gente leva o abaixo-assinado até a pessoa. Seu Instagram é Isabelle Pellegrini. Isso. E a gente vai entregar em mãos, né, para a secretária e fazer esse pedido a ela para que haja uma movimentação para que a gente consiga reativar o conselho, né? E com o conselho a gente consegue ali começar a trabalhar algumas demandas que a gente já identifica que são urgentes, né? Que é ter uma equipe maior no CREAS para atender a demanda dessas mulheres, que hoje, se eu não me engano, é uma psicóloga e uma assistente social, então a equipe é muito pequena para atender uma demanda de uma cidade do tamanho de Pouso Alegre, né? Outra questão importante, a Delegacia da Mulher. Existe uma instrução normativa de 2010 que ela prevê como deve ser uma delegacia da mulher. E lá ela prevê a estrutura física, ela prevê os princípios e também prevê o quadro de funcionários para o atendimento. E aqui em Pouso Alegre, a Delegacia da Mulher ela está junto com as outras delegacias. Então, quando você chega para fazer o boletim de ocorrência na delegacia aqui em Pouso Alegre, você não consegue subir e falar com a delegada ou a escrivã. Você tem que passar por aquela sala ali na frente, fazer o boletim de ocorrência com o policial, que geralmente é homem, relatar a sua situação de violência, e aí só depois, com muito custo, talvez você consiga subir para falar com a delegada. Então, não há um livre acesso a essa pessoa até a delegada, né? E consta na Polícia Civil, se a gente pesquisar no site da Polícia Civil de Minas Gerais, que existe DEAN em Pouso Alegre. Mas não existe, porque nós não temos um espaço físico adequado para receber essas mulheres. Então, essa também é uma luta nossa e que tem que ser uma luta do Conselho. Porque hoje, né? Hoje,
em dia, até no dia 8 de março, o presidente assinou diversas leis que vão garantir que as políticas públicas sejam efetivas. Por quê? A gente precisa de recurso, né? Sem recurso a gente não faz nada. Inclusive para construir mais casas-abrigo e mais delegacias. Então, a gente está num momento muito importante, que a gente dialogando, né, nos lugares corretos, com as pessoas certas, nós conseguimos esses recursos para trazer para Pouso Alegre. Porque Pouso Alegre tem um potencial muito grande em ser referência de atendimento às mulheres em situação de violência. E que a gente consiga. Sim. Né? Se Deus quiser. Tem muita coisa no dia a dia, por exemplo, que vocês escutam falar até de... A gente fala, às vezes, usa o termo preconceito, mas situações que as mulheres enfrentam. Você falou transporte, por exemplo, eu lembrei a importunação sexual. Foi o primeiro caso divulgado, né, nível nacional, que trouxe mudanças na criminalização da lei, né, trazida pela legislação, quando a mulher está dentro do transporte público e alguém se acha no direito, que não tem, de passar a mão nela, por exemplo, né? A gente estava falando de emprego. A mulher, às vezes, é discriminada, às vezes, no mercado de trabalho, antes de entrar numa vaga. Quem já não viu algum anúncio que fala, não estou falando assim só de mulher, não, aí nesse caso de mulher ou homem, ou cis, ou trans, mas contrata-se pessoa, pode ser até sem experiência, mas tem que ter boa aparência. Como que a lei trata isso? Então, a lei proíbe, né, esse tipo de anúncio, e isso pode, inclusive, acarretar uma ação judicial daquela pessoa que se sentiu discriminada, né? Se ela participou de um processo seletivo e um dos requisitos era boa aparência, e ela entende que ela não se enquadra nesse padrão, que o padrão é muito óbvio para todas nós, né? Que todos sabem o que é o padrão de boa aparência, ela pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho dizendo que ela foi discriminada em razão da sua aparência. No dia a dia, tem algum outro caso da mulher se sentir lesada que você já viu, além dos casos de separação? Alguma coisa que infringe o direito da mulher, no geral? Não, mas eu consigo pensar em alguns mitos, né? Que as mulheres pensam assim, por exemplo... doutora, se eu sair, se eu beber, se eu tiver um novo relacionamento, eu vou perder a guarda dos meus filhos. Não, gente, não é assim. Você pode viver sua vida normalmente, né? Quando que tem a chance de uma pessoa perder a guarda de um filho? Quando ela coloca aquele filho em situação de risco, né? Então... Abandono de incapaz, né? Um Saiu, abandono. Foi pra balada, largou a criança à noite sozinha em casa, sem o adulto monitorando. Exatamente. Ou é uma situação... Que se for com frequência, né? Exatamente. Então, assim, mas com responsabilidade, né? Ou, às vezes, é o dia de visita do pai, vai sair, vai, né? Beber, vai, né? Não beber muito, né? Beber normalmente e viver sua vida, namorar, né? Então, esse é uma das coisas que eu vejo, assim... Um dos mitos, que você falou que tem muitos mitos. Tem o mito também de que se sair de casa vai perder os direitos, né? Não sei se eu já comentei esse. Que esse a gente conversou antes. A gente... muitas mulheres pensam assim, doutora, eu tô com medo de sair de casa, porque se eu sair de casa, vai dar abandono de lar. Então, assim, não existe, isso é um mito. A gente não discute abandono de lar, a gente não discute culpa mais, né? Hoje, para você divorciar, a gente não tem que contar o que aconteceu, né? É só uma frase. As partes desejam se divorciar e pronto, acabou. É só isso. Só vontade. Então, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, era exemplificar alguns casos mesmo, que às vezes fogem daquela outra esfera que a gente estava comentando antes, né? Deixa só uma coisa que eu lembrei, que eu já ouvi pessoas me contando, de entrevistas de emprego, que a pessoa pergunta se você tem filhos. A discriminação por filho. Ou se você tem intenção de ter filhos. Isso é discriminatório. Porque essa pergunta não é feita para os homens. Essa pergunta é feita para as mulheres. Aí a pessoa já não contrata, às vezes com medo de ter que lidar com a licença maternidade, afastamento da funcionária. Eu tenho uma loja e eu já recebi alguns currículos de mulheres que colocam não tenho filhos. Porque elas entendem que isso é
Empecilho. Não, que essa é uma vantagem, né? Por ela não ter filhos. Então, mas o empecilho seria a pessoa achar que ela teria Sim. vontade de ter. Exatamente. Isso é muito comum, inclusive em multinacionais, né? Em grandes empresas e mulheres que participam ali de cargos do alto escalão. Né? Tem mais participação? Temos sim. A Larissa Machado pede para a doutora Camila falar um pouco sobre a questão de alienação parental dentro das medidas protetivas, que é um assunto também que é bem recorrente. Eu vou pedir para a doutora Camila só agilizar um pouquinho na explicação para a gente conseguir abordar um tema maior. Alienação parental é todo ato que desqualifica o outro, né? Na maioria das vezes, o que acontece? O filho fica com a mãe, né? Geralmente, e o pai, às vezes, alega que a mãe está fazendo alienação parental, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque, às vezes, essa alegação de alienação ela pode ser verdadeira, né? Ou não. Ela pode ser algo para desqualificar a própria violência doméstica que foi realizada, né? Então, a gente estava conversando até antes que agora saiu, deixa eu ler aqui o nome certinho. Uma injúria para a pessoa também tentar obter alguma vantagem. Exato. Né? Existem várias situações. Saiu, já existia um protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Já existia, mas foi ontem que o CNJ decidiu que, a partir de agora, os juízes precisam julgar com base nesse protocolo com perspectiva de gênero. Porque aí os juízes eles vão ter que olhar para aquele caso, dando valor e importância para a fala daquela mulher, né? Então, gente, violência doméstica muitas vezes acontece dentro de onde? Dentro de casa. Não tem prova. Muitas vezes não tem prova. Então, a gente sabe que existem casos que a alienação ela ocorre mesmo, né? Mas existem casos que, às vezes, o pai vai alegar aquela alienação para tentar desqualificar essa violência que foi sofrida, né? Então, a alienação parental, o que é? São atos de desqualificar o outro genitor, né? Ou a genitora, e tentar afastar, de algum modo, a convivência daquele filho com a mãe ou com o pai, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes, a mãe dá uma ordem, né, para uma criança, ela aplica um castigo, não um castigo, meu Deus, nem posso falar isso. Ela aplica uma correção e o pai, por exemplo, desautoriza, né? Fala, não, filho, você não... O pai, né, que convive com aquele... exato, desautoriza. Então, isso pode ser considerado um ato de alienação. Ou o inverso, né? A mãe está na guarda daquele filho, né? E chega o dia do pai conviver com aquele filho e ela nega, inventa algo. Tem médico, e aquilo não é algo pontual. Começa a ser rotineiro, né? Então, isso também enquadraria como alienação. Pode ser enquadrado como alienação, mas a alienação ela é comprovada por meio de perícia judicial, tá? Vai ser feita uma perícia com um psicólogo judicial, né? Um psicólogo jurídico que vai fazer todo um estudo psicológico para verificar se naquele caso existe alienação. Então, existem os atos de alienação que podem ser considerados atos de alienação, mas para dar um enquadramento de alienação só por meio de perícia. Eu vou deixar nos comentários, aproveitando a deixa que a Camila deixou aqui, a respeito do CNJ, porque na última sexta-feira, em parceria com o STF, eles lançaram uma obra, né, chamada Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos e direitos da mulher. Essa publicação ela reúne 13 decisões emblemáticas da Corte, principalmente sobre os direitos das mulheres. E essas decisões contribuíram, né, para o combate da violência, da discriminação contra a mulher e também para a proteção e a promoção também da igualdade de gênero. Segundo a ministra Rosa Weber, a presidente do STF, o objetivo desses cadernos é identificar, sistematizar e divulgar as decisões paradigmáticas do Supremo, visando, sobretudo, a proteção de direitos de grupos em situações de vulnerabilidade. É um documento muito simples, gente, é um PDF, vou deixar... É que a hora que fala de Supremo, de CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? As pessoas ficam muito confusas, As pessoas acham que é algo muito complicado de ler, mas igual você falou, uma leitura simples e é um resumão, vamos dizer assim. E a obra, ela compreende temas como enfrentamento à violência doméstica, a interrupção da gestação de feto anencefálico, a licença mãe adotante,
garante o financiamento eleitoral das candidaturas femininas, o direito à saúde, à maternidade, ao planejamento familiar e também o direito à educação sob a perspectiva de gênero, que é uma coisa que as meninas salientaram aqui. E também tem uma especial ênfase que é conferida para os diálogos jurisprudenciais, né, entre o STF, o Sistema Regional Interamericano, né, que permitem fortalecer a proteção dos direitos humanos já com base em outras decisões de fora. Né? Então, para você, mulher que está aí do outro lado, para as pessoas também LGBTQIAP+, que também são enfoque dessas cartilhas, né, que inicialmente elas contam com 5 volumes, né? Vale a pena dar uma olhada, porque é uma linguagem fácil, não está muito difícil de compreender. Não é juridiquês. Não é juridiquês. Tem juridiquês, mas também tem em miúdos, uma homenagem para Madu Macedo. Aí, a Constituição em miúdos. Isso. E dessa forma, vocês também podem desmistificar algumas decisões, né? Porque, infelizmente, a gente tem algumas situações que são tão cabeludas na vida de uma mulher que a mulher acha que a justiça nunca pode estar do lado dela mediante aquela situação. Às vezes ela passa por uma situação de lavagem cerebral que o companheiro, ou companheira também, né, fazem com ela, que ela acha que ela nunca vai ter alguém do lado dela, mesmo a gente tratando de uma pessoa da justiça, né? Então, assim, eu vou deixar o link nos comentários do YouTube assim que o nosso podcast terminar. Você que está ouvindo a gente pelos tocadores, pode entrar na nossa live, playlist do MandoCast, está lá disponível para você também. Eu vou aproveitar agora, Nayara, que justiça e política andam juntos, para a gente comentar uma situação que eu acho assim um absurdo, mas eu quero que as meninas falem sobre isso. Ontem a gente teve a eleição, né, da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, né? Foi a deputada Leda Borges, hoje representante do estado de Goiás, né, do PSDB. Ela é natural daqui de Minas, da cidade de Conquista, e ela está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Ela é formada em letras, em direito, ela já foi vereadora, prefeita, ela tem vários cargos aí no currículo para poder tratar desses assuntos como liderança. Para vocês entenderem, pessoal, essa comissão ela foi criada em 2016. Ela tem entre as suas atribuições aí o recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas, principalmente à ameaça, violação dos direitos da mulher, em especial às vítimas de violência doméstica, física, psicológica, moral. Essa comissão também fiscaliza programas governamentais relativos à proteção dos direitos da mulher. Então, assim, são várias atribuições que essa comissão tem dentro da Câmara dos Deputados. O que chama atenção nessa história? São 22 deputadas, mas na verdade não são. São 20, porque tem 2 deputados homens que vão integrar o colegiado a partir desse ano. E aí a gente tem aquela questão. A gente tem várias federações dentro do nosso país, um país enorme. Para mim, eu acho que 22 mulheres ainda não são suficientes para representar todas as mulheres. No total da Câmara, tem um pouco. Então, e a gente tem muito a discutir sobre esse assunto porque a gente não tem representantes mulheres tanto quanto a gente merecia ter na Câmara dos Deputados e em outros cargos eletivos. E, infelizmente, a gente ainda tem homens por trás de situações que eram para mulheres opinar, resolver, debater, que homens não têm lugar de fala em situações de direitos da mulher. Eu queria ouvir as duas a respeito disso. Qual a opinião de vocês como mulheres? Bom, primeiro um dado muito importante, né? 57% dos eleitores são mulheres, 33% se candidatam a um cargo e 15% delas são eleitas. Então, primeira coisa, né? Essas mulheres, elas representam mais da metade da população, do eleitorado, né? De mulheres que podem votar e serem votadas. 33% dessas mulheres têm a disposição de se candidatar a um cargo, só que 15% delas são eleitas. Então, assim, ela já passou por várias etapas difíceis, porque para uma mulher ter interesse em se candidatar, né, sem entrar na discussão das mulheres que são laranjas nos partidos por conta das cotas, elas enfrentam com muito mais dificuldade também por uma questão de recursos, porque elas passam por diversas situações por falta de recursos, né, para fazer a candidatura, porque esse recurso é dividido ali sempre em desfavor dessa mulher. Então, ela já passou essa etapa. E se ela conseguiu ser eleita, ela já foi vitoriosa demais. Aí, quando ela é eleita, no caso de uma deputada, por exemplo, ela vai disputar as comissões, ela vai disputar
a uma vaga na mesa diretora. Então, assim, quando uma mulher consegue um espaço, né, na mesa diretora, que se eu não me engano agora é a Maria do Rosário, que é a única mulher da mesa diretora da Câmara, né, ela já é assim, ela já enfrentou muitas batalhas, né? Então, a representação das mulheres na política, ela passa por muitas etapas, né? E quando a gente se trata de mulheres na política, a gente tem que tomar cuidado também para falar sobre isso. Porque não necessariamente que a pessoa é mulher que ela vai levantar a bandeira das mulheres, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas delas vão muito em desencontro das pautas das mulheres, né? Ah, mas aí a gente vai entrar na questão do feminismo, tem mulheres que são antifeministas. Não é sobre isso. É sobre política pública essencial para a manutenção da vida dessas mulheres. É para manter as mulheres vivas. Sendo que a cada 37 minutos, uma mulher é agredida, né? Ou sofre uma violência. Quantas mulheres foram agredidas no tempo que a gente está aqui, né? Então, a política pública não é para falar sobre feminismo ou antifeminismo, é para falar sobre sobrevivência, né? Então, a gente precisa que mulheres que estejam engajadas nessa luta ocupem esses espaços, porque só elas também vão saber o que é passar, talvez, por aquilo, né? Ou ter empatia com outra mulher que passou por aquela situação. E aí, quando você tem homens participando dessa discussão, pode ser um entrave. Pode ser um entrave, porque a gente sabe que os homens, eles representam muitos interesses, né? Interesses econômicos, né? Interesses políticos. Então, isso pode ser um problema nessa situação específica, né? Realmente, eu não entendo que seja um espaço de fala deles. Eu penso que se você tem a oportunidade de criar uma comissão que seja 100% feminina, com mulheres engajadas, para discutir a política pública, para manter essas mulheres vivas com dignidade, por que não? Por que colocar 2 homens ali nessa composição? Se fugiu aí a esfera do que traz, né, a própria composição, mas assim também a meta da própria comissão. Sim. Né? Para você também é preciso, até entrando, como se diz, nessa seara, né, ter mais mulheres engajadas, seja na política, seja nos movimentos. Com certeza. Eu acho que ainda somos... Não, a gente já cresceu bastante em número, né? Mas ainda somos minoria. Eu acredito que a gente precisa entrar e estar mais envolvida, né? Escutando você falar, eu sinto até que eu peco nessas situações. Eu preciso me envolver mais. E para podermos participar e estarmos ali no nosso lugar de fala, né? Mas, assim... somos maioria e quem decide por nós são os homens. É quase como se a gente ainda tivesse que ter uma supervisão. A presença deles. Foi exatamente dessa forma que eu enxerguei. Eu não vou citar quem são os deputados, até porque eu acho que é irrelevante questão partidária. Como a própria Isabelle salientou, não são todas as mulheres que defendem a pauta das mulheres, né? A gente vê alguns absurdos por aí, mas não vou citar os deputados, mas são deputados que já têm falas problemáticas com relação, aí eu vou tratar como minoria, né? Em relação às minorias. Então, assim, de qualquer forma, a gente vê que falta um pouco de de representatividade dentro das repartições públicas, dentro da política, mas é doído falar isso, mas as mulheres precisam ter um pouco mais de força ainda para conseguir chegar nesse lugar, para a gente conseguir decidir por elas. Olha, eu vou votar numa mulher nessa eleição, eu vou colocar a minha representante, eu vou fazer diferente, porque, como a Isabelle mesmo salientou, é um caminho muito mais difícil para a mulher chegar. Mas aí elas têm que entender que elas são peças fundamentais para que o mundo mude, né? Então, a gente sempre brinca, é um meme isso, né? Fulano correu para que o outro pudesse andar. Infelizmente, a gente vai ter que ter muitas mulheres ainda que corram para que outras consigam andar e também saiam do casulo, também tenham a sua oportunidade de representar outras mulheres, né?
A gente vê isso em todas as esferas, né? Por exemplo, para prefeito foram raríssimas as vezes que a gente teve candidata aqui em Pouso Alegre, né? Deputadas aqui também da região foram poucas candidatas. Então, que a gente possa ter, para começar a fazer a mudança social, para reduzir a quantidade de violência, pessoas que entendam o que é ser mulher, o que é estar nesse cenário, as minorias também, né? Para poder conseguir fazer um pouquinho dessas mudanças e até para levar à frente o que são os direitos da mulher, assim como a gente está fazendo hoje aqui no MandoCast. É isso. Eu vou passar a régua aqui nos nossos comentários. Mandar um abraço para a Tatiane Regina Munhoz, que falou que está um ótimo debate. Para Raquel Biasoli também, boa noite para ela. Para Natália Torres, que mandou aqui Camila e mandou um emoji de coração. Temos bastante fãs da Camila. E eu vou falar só mais uma coisa aqui antes da gente ir embora. Que Os amigos são fiéis. E eu vou falar uma situação aqui. Gente, não me entendam mal pelo que eu vou comentar aqui com vocês, mas é uma situação que, assim, tá me incomodando demais. E é uma coisa que eu vejo, porque se vocês não sabem, eu fico por trás, principalmente das redes sociais, Terra do Mandu, essas coisas. Então, geralmente eu dou uma passada de olho. Eu evito olhar muitos comentários, porque, assim, é meio radioativo. Mas, enfim, a gente passou por uma situação essa semana, que foi uma situação meio chata, porque, meio para não falar muito, né, porque não foi comigo. Mas, lá em Bauru, 2 universitárias debocharam de uma colega de 40 anos, né? E hoje elas voltaram à tona no noticiário porque elas desistiram do curso, né? E eu não comemoro isso, viu, gente? A Unisagrado, que a faculdade delas, havia aberto um processo disciplinar para abrir o caso, para apurar o caso, né? Mas elas desistiram antes da conclusão dessa apuração, né? Então, por conta da opinião pública, né? Com certeza. Exatamente, foi a repercussão do vídeo delas debochando da colega. As 3 se disseram arrependidas. Nas redes sociais, sem menção à vítima, elas pediram desculpa e a faculdade também diz que não compactou com essa discriminação. Saindo um pouco desse assunto, usando elas como exemplo, gente, vamos parar com essa cafonice, né, de rivalidade feminina. Isso é muito cafona, né? A gente faz parte de uma natureza que, infelizmente, a gente se baseia em comparação com o outro. E essa ideia de rivalidade entre as mulheres, ela tá ligada a uma cultura ruim, né? Que já foi, em vários anos, aplicada aí. E você que é mamãe, você que é papai, tem a oportunidade de educar o seu filho diferente, não só a sua menina dentro de casa, como o menino também. Não vamos usar beleza, idade, para fazer uma comparação entre mulheres, que é ridículo. A comparação por si só já é ridícula, mas a beleza, a idade, o cargo que ela exerce, se ela é atriz, se ela é modelo, vamos parar com isso. Eu vejo que, ultimamente, as pessoas estão usando essas justificativas bobas para poder colocar a vítima ainda mais para baixo. A gente teve diversos casos aqui, até de feminicídio, que a gente teve no Terra do Mandu, divulgado pela gente, em que tinham comentários escabrosos de mulheres. E não eram fakes, não, gente. Eram pessoas com família, com marcação no Instagram. Então, assim, a gente precisa aprender a julgar menos. Isso eu falo por mim também, não só as mulheres entre si, tá? Eu não tô falando no lugar de fala de homem hétero cis, não, viu, gente? Eu sou minoria, sou homossexual e eu tenho um pouquinho de lugar de fala porque eu vejo tudo, assim, numa visão bem mais macro, porque a gente que vê de fora vê de uma maneira muito fácil. Então a gente precisa aprender a julgar menos, né? E com essa flexibilidade, julgar menos as outras mulheres, né? Eu sei que essas meninas fizeram uma coisa péssima, uma atitude ridícula, mas que talvez elas pudessem entender de uma outra forma. Não com hate, gente, as meninas receberam ameaça de morte, sabe? E são situações assim que elas tomam uma proporção muito grande em que você consegue vitimizar outras pessoas, em vez de parar, assim, esse ciclo, sabe? Então, assim, mulherada, vamos parar com essa rivalidade. Homens, vamos parar de estimular esse tipo de rivalidade, né? Ensinar para as meninas que elas não precisam ser melhores que ninguém, nem com outras mulheres, nem com homens, né? E que cada pessoa é única, né? A própria maneira que ela tem que torna ela especial. A gente não precisa desse tipo de comparação que, infelizmente, só desgasta relações, só diminui pessoas que não precisam ser diminuídas, que não tem necessidade, não existe uma justificativa para isso. E você, homem, que está aí do outro lado,
Evita elogiar uma mulher em detrimento da outra. Você é mais bonita que a sua amiga. Ah, sua ex era feia. Vamos parar com isso. Né? Você é melhor que a tua irmã, por exemplo. Tipo assim, são situações que a gente vê se perpetuando por gerações e que não são cortadas. Então, você que está aí do outro lado, eu sei que é um puxão de orelha meio chato da gente ouvir, mas assim, não estou defendendo as meninas que fizeram a situação, porque é o que eu falei, é vexatório, é feio. Mas assim, eu acho que a gente pode resolver algumas situações de uma maneira sem promover mais violência do que já ocorreu. A gente já tem uma pessoa machucada, que foi quem sofreu o preconceito, e agora a gente vai ter outras pessoas que provavelmente vão sofrer hate aí por um bom tempo, até a internet resolver descancelar, arrumar uma outra pessoa para tacar pedra. Então vamos parar com isso, gente. Isso é muito cafona. Isso que você falou, no caso da vítima, enquadra na problemática da saúde mental, né? Que a Isabelle falou no comecinho aqui do podcast. Você falou do ambiente de trabalho, mas pensa bem no ambiente educacional, onde você acha que as pessoas estão em busca de uma evolução de conhecimento, de uma abertura de visão, e ela foi hostilizada, simplesmente por conta da idade. O que eu, ao contrário das meninas, eu acho bonito. A gente falou aqui do idoso que se formou e que a primeira coisa que ele foi é contar pra mãe, que já tinha quase 100 anos. Sim, é um né? orgulho de orgulho. Pra todos. Então, assim, mostra as pessoas que não têm medo de seguir os sonhos dela na idade que for, ou às vezes também de alcançar novos objetivos no mercado de trabalho para quem está fazendo faculdade, às vezes é isso. E por que a gente chega nesse ponto? A gente estava discutindo na semana passada com o tenente sobre a mulher que ela vai recomeçar. Né? Ela sai de um relacionamento onde, teoricamente, ela dependeu do marido, mas na verdade a gente sabe que não. Né? A mulher ela tem um papel muito importante dentro de casa, mas muitas vezes o homem impediu ela de estudar, de ter o primeiro emprego, de ter uma experiência. Isso. E às vezes a mulher, ela quer fazer uma faculdade aos 40 anos. Ela conheceu uma advogada que acordou ela para a vida, ela conheceu um coletivo que falou, olha, tá errado isso, vamos sair desse relacionamento, ela consegue sair. Aí a mulher vai tentar fazer uma faculdade, acontece uma situação dessa, é triste, você desestimula outras pessoas a saírem da casinha, do casulo, a desabrocharem, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa mais simples, um curso técnico que seja. E aí ela vai pegar pessoas da minha idade, por exemplo, 28 anos, vai pegar lá, quero fazer um curso de estética no Senac. Ela tem lá seus 40 anos, ela vai ficar com medo de fazer o curso, porque aconteceu uma situação isolada. Então, assim, gente, vamos parar de dar importância para esse tipo de rivalidade, vamos abraçar umas às outras, que eu acho que a luta, ela é grande e é para todas as mulheres, independente da classe social, de onde mora, se tem filho, se não tem filho, se namora, se é solteira, se é casada, eu acho que a luta vale para todas. E esse tipo de cena, infelizmente, tira a visão da luta das mulheres em busca dos seus direitos. É a minha opinião. Eu peço desculpa pro pessoal porque, né, gente, eu hablei, mas enfim. E deixar aqui claro também o comentário da Renata Queiroz, que é para assinar o abaixo-assinado para termos serviços que funcionem na prevenção e combate à violência contra as mulheres. E gratidão que a gente estende para nós aqui, né, para as nossas doutoras, pelos esclarecimentos, né, que são mulheres maravilhosas. E aí a Renata fala, em especial a minha amiga Isabelle, é sobre isso. E vamos todos juntos nessa luta. Isso todos mesmo. Juntos. Só para lembrar, quem quiser, procura, então, Casa Bem Viver no Instagram. Casa Bem Viver PA, que é o wiki do Projeto Bem Viver, que tá lá na bio. O link eu pode mandar também mensagem pra gente no direct, Isabelle Pellegrini. Isso mesmo. Se quiser também deixar o seu contato, para quem quiser entrar em contato com vocês, para a amplitude do mundo que a gente está falando, né, de poder feminino, às vezes quem se identificou com o exemplo de vocês pessoal também, ou com alguma fala, né, do que vocês trazem aí do cenário jurídico, pode deixar o contato. A doutora Isabelle já deixa, a doutora Camila. O meu eu tô no Instagram e é ADV Camila Dias. Isso mesmo. Se você quiser, acessa lá no @Terra do Mandu no Instagram. As duas estão lá nos nossos stories. Daí dá para entrar em contato com elas também por meio lá. E eu, antes de encerrar, queria mais uma vez agradecer o nosso parceiro,
que ele não vê essas visões com diferença, igual a gente tá falando das pessoas que infelizmente não abriram aí o seu terceiro olho do conhecimento, vamos dizer assim, brincando. Precisa de muito não, viu, gente? Não Precisa abrir o terceiro olho pra abrir o olho, não. Tô brincando, não acordaram pra vida, vamos dizer Exato. assim. O Henrique, graças a Deus, é gente assim que pensa igual a gente, né? Que o mundo merece ser melhor, merece ser abraçado e que a gente tem que ficar atento a E tudo. trata bem, né? Isso mesmo, trata super bem. Então, Henrique, beijo, obrigada pela sua parceria. Quem quiser, lembrando, mês de março é mês de promoção lá no Henrique Cabeleireiro, mês de promoção de mechas. Aproveite para se renovar, ó. Você vai quebrar um ciclo, ou você quer entrar no mercado de trabalho. Eu quero ficar diferente, eu quero me presentear. Se dá esse presente, então pode procurar o Henrique, ele vai fazer aquela promoção bacana para você fazer a transformação que você espera nesse momento. O contato tá aí no GC, é só você mandar um zap para ele. Meninas, mais uma vez, obrigada, né, por trazerem partilha, por trazerem experiências, por trazerem dados, por trazerem informações e por estarem ajudando, eu espero, aí muitas mulheres também. Muito obrigada, eu que agradeço pela confiança, né? Pela oportunidade. Foi muito legal. Primeira vez no podcast, não deu gelo na barriga. Aprovadíssimo. Então tá bom, obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço assim imensamente, que eu acho que esses assuntos eles são muito caros para nós e a gente precisa ter esses espaços. E para além do mês de março também, nós estamos à disposição, né, Camila? Um abraço aí. Momentos. Projeto que você falou da Casa Bem Viver. Um abraço para Rita, Elisa Bittencourt também, que foi a primeira pessoa do coletivo que entrou em contato. E a gente vai fazer reportagem aí assim que a casa estiver em funcionamento. A inauguração é no dia 1º de abril, lá no bairro Cidade Vergani, para atender pessoas de toda Pouso Alegre com vários projetos. Só você acompanhar. Fica de olho aí, ó, no terradomando.com.br. Fica de olho só uma expressão, né? Também englobando todos. Obrigada, viu, Iratã, por acrescentar e tanto. E lembrando que o link das cartilhas. Vou deixar nos comentários do YouTube assim que eu encerrar a live, pessoal. Isso mesmo. Beleza? Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Até o próximo. Boa noite. Boa noite.